Esse é o pintado, vou mostrar a diferença. O pintado tem bolinhas pretas, só bolinha, mais nada. O caixara tem aqueles risquinhos que parece ponto e vírgula. E o caparari tem uns retângulos, assim, uns quadrados, assim. Esse é o pintado do Pantanal, velho. Lindo peixe. Ai, entrou na mão, mano. Puta. Ai, que dor, mano. Entrou. Nossa, mano. Crazybull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Esse é o Brasil Biomas e no programa de hoje nós vamos continuar a percorrer os rios aqui do Pantanal Sul à procura dos peixes de couro. Não, pode trazer, pode trazer. Você sabe que aqui a gente não tem essa de enganar o público. Tem muito pescador que faz isso. Eu não. Quem pegou, pegou. Ah, o rei do rio! De couro, né? O rei do rio. A gente deu um tempo aqui na praia só para esse cara poder se recuperar e voltar com força pro rio, porque isso é uma coisa muito importante quando a gente solta esses gigantes que são esses caras, esses peixes de couro fazem muita força, eles se cansam muito, eles têm que sair com vontade, porque aqui, meu amigo, aqui é matar ou morrer. Esse é o ambiente selvagem. Pra mim, esse é o peixe de couro. Esse cara aqui, pra mim, é o peixe de couro que representa o Brasil. Porque ele ocorre em mais de uma das bacias nossas aqui brasileiras. Essa é a Bacia do Prata, mas na Bacia Amazônica também ele ocorre. Tem o rei de escamas, né, aqui da Bacia do Prata, que é o dourado. Mas esse cara aqui, meu, eu amo jaú, cara. Jaú é um peixe sensacional. Olhos pequenos. Num ambiente onde tem pouca luz, não preciso de olhos grandes, mas eu preciso dessa ferramenta aqui, barbilhões. Ele tem um par na maxila superior e ele tem 2 pares na maxila inferior. Ferramentas importantíssimas para descobrir o fundo do rio, presas, onde eu estou. Que cheiro é esse? Literalmente, que cheiro é esse? Nós temos células no nariz, esses caras têm as células, as sensações químicas, que o cheiro é isso, são captadas ao invés de células que estão no nariz, através de células que estão nesse barbilhão. Peixe sensacional, uma adaptação incrível. Olha que lindo, cara. E observa a boca dele por dentro. Isso é importante porque ele não tem dentes. Da forma que, né, apesar de ser um predador, né, e comer outros peixes, ele tem uma lixa. Olha lá, olha lá dentro a boca dele. É uma lixa. Bonitão, né, cara? Como é gostoso, cara, poder mostrar animais que, assim, infelizmente os peixes, por serem também um recurso pesqueiro e alimentar, a gente come peixe que a gente nem sabe de onde veio, que peixe é. Antes de ser, né, um recurso alimentar, peixe é bicho, cara. Como qualquer outro animal, entendeu? É isso que eu acho importante. Por isso que é tão importante conhecer as diferentes espécies de peixes, porque são animais. Alguns deles
dos quais a gente se alimenta. Robertão, Beleza? obrigado. Vamos pegar outro mais que esse Como é seu nome, jovem? 10 minutos ali, Pierre. Edgar? Lauro. Lauro? Lá vai. Obrigado. Sem os guias de pesca, a vida seria mais tranquila, mas também seria muito mais difícil, porque eles sabem aonde o peixe se encontra. O guia de pesca é o cara que nasceu aqui, que vive aqui, que conhece todas essas curvas de rio, que conhece todos os poços. E sem um guia de pesca, a gente não consegue realizar o nosso trabalho. Então, sempre que eu tô com peixe na mão, eu sempre lembro desses caras. Bom, por que soltar o peixe em boas condições? Porque aqui tem jacaré, aqui tem piranha, aqui tem ariranha. Enfim, aqui tem predadores para esse cara. Esse cara tem que sair na melhor condição dele para que ele não seja predado. Isso é um pesque solte decente. Então perca um pouco de tempo deixando o seu peixe se recuperar, especialmente esses peixes de couro, que eles cansam demais, cara. Eles lutam demais, são peixes pesados, entendeu? Eles vêm do fundo do rio. Então, devolvê-los, para quem pratica pesca esportiva, devolvê-los com vigor é uma obrigação, certo? A mesma alegria de pescar é a alegria de soltar e deixar o cara ganhar um mundo de volta. O rio, né? Feroz, mas ele é o feroz armal. Abotoado eles chamam aqui. Cara, essa linha lateral que ele tem aqui, olha, forma uns espinhos grandes, cara. Chega a quanto esse cara de tamanho? Você chega a uns 6 quilos, 7 quilos. 6, 7 quilos? Uhum. E o povo daqui gosta? A gente come filezinho dele, né? Muito bom. É. Normalmente o pessoal passa no trigo, mas esse aí, pra ele ficar mais saboroso, passa ele no fubá. Isso aqui deve doer, hein? Esse é aquele que fecha, ele fecha bem fechado. Isso. Aqui, essas... Esse é bem fechado. Se puser o dedo aqui no meio... Ele trava o seu dedo. Ele trava o seu dedo? Trava. Tá bom, cara. Então... vamos soltar você agora, bem bonitão. Pequenininho, mas valeu. Mais uma espécie. Vamos atrás de outra. Nós estamos aqui com nossa equipe auxiliar do Curva de Rio. Auxiliar não, aqui principal, pô. Titular. Aquele ali é auxiliar, reserva. Tá, eu tô com a minha turma aqui da Curva de Rio que tá passando uma semana no Pantanal pescando. E esse é um peixe que a gente não vai Querer? pescar, não vai querer, porque não vai ser tão fácil de mostrar, porque até os meninos mesmo falaram que não sai muito esse peixe. É difícil, então já que é difícil, eu tô fazendo um programa de peixe de couro pro meu programa Brasil Biomas. Mostra nos dois. Vocês vieram fazer uma visita, eu vou usar o peixe de vocês. Inclusive, pelo que o guia Na me verdade, falou... nada. Eu vou usar a sua imagem, mas eu vou usar o peixe dele.
Mais uma vez, nós salvando a vida dele. Pra variar, né? O Gui me falou que é muito difícil pegar e que pra pegar o pescador tem que ser, tipo, muito bom. Por isso que poucos pegam, entendeu? Poucos pegam. Ele não falou isso. Mas a fisgada a gente tem. Estão encerrando quase o nosso tempo limite, que era da pesca, né? De peixe de couro. Sim. No primeiro, quem não tá seguindo a gente, segue lá, já tem mês passado tem já a playlist Curva de Rio, onde é tudo inédito. Aqui não! Aqui não tem castigo não, irmão! Aqui não faz castigo não! Filho da mãe, cara. Aqui não paga castigo não, irmão! Filmando, o cara pegou o doente. Aqui não paga castigo! Aqui é ao vivo! Uhul! Gravando, cara! Gravando, cara. O Richard ia zoar ele que ele não tinha pegado e ia pagar o castigo, o cara pegou bem na hora da gravação. Olha que lindo, cara. Olha. Olha, ele parece uma piraíbinha, velho. Parece um filhotinho de piraíba, ó. E as pintinhas do pintado. Nunca vi esse peixe. Pra A cravar qual é a princípio, quando ele espécie. saiu, eu olhei e achei que fosse um pintado, mas não é. A gente vai identificar esse cara aqui corretamente. É um bagre, né? É um bagrão. É lindo o peixe, hein? Eu nunca tinha visto esse peixe. É um bagrão. Parece um fidalgo, Tem mas não é menos, fidalgo, não. as nadadeiras, tem menos... Todos eles têm, né, esses ferrões, mas esse aqui é bem menos... Esse é revestido, né? Não machuca, não tem aquela machuca pontinha, né? tanto quanto... Você pode manusear ele tranquilo, ele. Vamos chegar mais perto aqui, pra gente poder mostrar algumas características desses caras. Primeiro aqui, assim, ele é bem mais liso do que um pintado, né? Então põe a mão, ele tem uma gosminha, Mas dá pra né? sentir uma linha nele aqui, ó. Essa linha lateral, aliás, isso é muito importante que você tocou no assunto, porque isso aqui são onde está, além dos barbilhões, né? Mas todo peixe, nem todo peixe tem barbilhão, os bagres têm. Mas todo peixe tem essa linha lateral, algumas mais evidentes, outras menos evidentes, mas esse conjunto de células são importantíssimas para ele se localizar, saber onde ele se encontra, perceber o que está acontecendo em volta dele, né? Porque os olhos são bem pequenininhos, né? Então, são os barbilhões, que são onde ele tem as células que percebem a parte química, né? Que são os cheiros, e são sensores, esses aqui são sensores de movimento, que são a linha lateral. Agora, uma outra coisa que é interessante que é comum aos bagres são essas bocas, esses dentes, né, em forma de lixa, né? Então são bocas largas e tem como se fosse uma lixa aqui, olha. Vamos fazer a soltura? Bora. Você me ajuda? Aliás, eu que vou te ajudar, porque o peixe é seu. É. Tá, você segura aí pela cauda aí, vou começar a voltar já. Posso fazer uma imagem observação? assim. Deve. O pessoal costuma pegar o peixe, trabalhar ele muito tempo fora d'água, o peixe dá aquela cansada. Tem gente que coloca o peixe na água e faz movimento para frente e para trás, achando que vai oxigenar o peixe. Isso não oxigena. Acaba prejudicando mais ainda o peixe. Tem que deixar ele parado, ele respira sozinho, a água passa, ele faz o movimento das brancas e respira. Você vai para frente e para trás, acaba estressando mais o peixe. O ideal é que você coloque a boca dele no sentido da correnteza. A água vem de frente na cabeça dele. Como que funciona a respiração desses caras? Entra pela água, sai, a troca gasosa é feita pelas guelras. Isso. Né? Então ele precisa entrar pela boca e sair pelas guelras. Então se tiver contra a correnteza, né, a boca a favor, né, que a correnteza entre na boca, é melhor ainda. Ele é de cara para a parte de rio acima, né? Olha que bitela, cara. Nossa! Aí! Nossa, outra piranha, mano. De pé de piranha. Você é louco. Vigésima, 80ª, 90ª piranha que a gente pega agora. Pegamos muito que vamos levar pra pousada pra comer frito.
João e o Clebão tiveram a sorte grande, mas o nosso guia... Esse é o pintado, vou mostrar a diferença. O pintado tem bolinhas pretas, só bolinha, mais nada. O caixara tem aqueles risquinhos que parece ponto e vírgula, e o caparari tem uns retângulos, assim, uns quadrados, assim. Esse é o pintado do Pantanal, velho. Lindo peixe. Ai, entrou na mão, mano. Puta. Ai, que dor, mano. Entrou. Nossa, mano. De 0 a 100 tá dando quanto? Tá dando o quê? De 0 até 100, qual o nível da dor? 200. 200, mano. E é a primeira vez também que eu vejo alguém tomar uma ferrada de pintado, mano. Moçada, vocês estão vendo que acidente acontece com todo mundo, cara. O cara é guia, trabalha aqui há quantos anos já, Max? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. A gente pega às vezes o peixe meio despretensioso, meio assim, tá acostumado. Meu, foi um segundo ali, o pintado fechou o ferrão na mão dele, entrou uns 3 centímetros, cara. Aí tem uma serrilha, quando você puxa de volta a serrilha trava. E, cara, tem uma toxina nesse ferrão dele que dói pra caramba. É 1 hora de dor aí, que a dor vai irradiando pro braço, muda até o humor do cara, mas então... Toma cuidado que pintado, a gente tá, pintado não tem ferrão, tem. Ah, mas é grande, é grosso, é difícil acontecer, é difícil, mas acontece. Aconteceu com um cara que pesca todos os dias, mano, há 10 anos, velho. Então, toma cuidado aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aô, nossa! Bonito! Ai, ai, ai. Ai, que lindo! Não acredito! Você é o cara, mano! Você é o cara! Não, eu tenho que partilhar isso! Não, deixa ele na água, deixa ele na água! Solta um pouquinho, solta um pouquinho! Que show! Deus é muito generoso com os iniciantes. Você vem para o Rio, é a sorte de principiante. Que coisa linda. Tudo acontece com o principiante. Por quê? Para que o principiante se engaje e volte uma segunda vez. Porque se o cara vier a primeira vez pescar e não sai com nada, o que vai acontecer? Não volta mais. Tem que ser divertido. Nós vamos para o barranco, como é tradição, porque vamos fazer uma soltura bonita, elegante, porque é um palmito. Vamos conhecer mais um peixe daqui da região, que é o palmito. Porque afinal de contas, peixe em primeiro lugar é bicho, depois é recurso pesqueiro, classifica como quiser, mas é um bicho. Tá, a recuperação desse cara nessa água aqui, apesar de pra gente, enquanto fotografia, né, poder enxergar ele nessas imagens sub e tudo, mas essa não é a água que ele escolheria para viver. Ele gosta da água marrom, não dessa água preta, desse chá aqui. Aqui é uma água muito mais fria e ela é uma água que tem pouco oxigênio porque tem muita vegetação. Então tem muita matéria orgânica em decomposição. Não é que esse cara, para se recuperar, ele precisa ir para o meio do rio. E é o que nós vamos soltar lá no meio do rio. Isso não é só pesca. É a possibilidade, você vai pescar onde? No ambiente próximo à natureza. Fartura de peixe onde tem natureza. E onde tem natureza não tem só peixes. A pesca, olha a diferença de sair de uma água gelada para uma água quente aqui. Água marrom, diferente da água preta. Mais oxigênio, é uma água com uma temperatura completamente diferente daquela. Sem dúvida, para ele, fator de recuperação, esse é o lugar que ele vive, não é lá. Né? Nessa água fresquinha, desse escuricho aqui.
o rio ambiente desse peixe. Boa, cara. Tá pronto. Foi. Bora continuar um pouquinho nessa nossa aventura pantaneira aqui pelo Pantanal Sul, nesse projeto Brasil Biomas, que tem a missão, nesses próximos 5 anos, de resgatar o nosso Brasil. Projetos de conservação, fauna, flora, o homem. Isso é muito importante. Não há conservação sem a presença do ser humano. E para ter a presença do ser humano é que as ações de conservação têm que ser inteligentes. A palavra conservação, ela predispõe a presença do ser humano. Senão, não existiria. A natureza não precisa. Sem o homem, não se falaria em conservação, porque ela já estaria conservada. Esse é o nosso próximo desafio. Saber lidar com a presença do ser humano, mantendo esse ambiente o mais natural possível. Bora lá! Eu apresento a vocês um jaú gigante! Meu Deus, um animal gigantesco, cara! Olha esse peixe de cor aqui, meu amigo! Ah! Se você curte uma boa pescaria e ama a natureza, você vai querer um dia estar aqui com certeza. Até rimou. Lindo esse jaú. Uma das grandes dificuldades de viajar aqui pelo nosso Brasil, pelo nosso país, é você saber em quem confiar. Que guias te levam para uma experiência diferenciada? Tantas experiências diferenciadas que ficam escondidas. Não estou falando daquelas de prateleira que as grandes agências vendem e que são massificadas. Eu estou falando de experiências. Essas experiências você encontra aqui no aplicativo I Love Nature. E também conclamo vocês que são guias para que entrem em contato com a gente, para que a gente coloque a sua experiência única à disposição dos nossos internautas. Vem, tamo junto, I Love Nature.